Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de práticas experimentais. Para essa semana, nós temos aí uma atividade prática, que é o jogo da memória sobre a classificação dos seres vivos, né? Uma matéria aí que vocês já viram, relacionada aí ao conteúdo de biologia, que eu particularmente gosto bastante. E aí nós vamos estar recapitulando, vamos estar vendo, para quem não viu, vai estar vendo agora, um pouquinho aí sobre como que foi a classificação dos seres vivos. O nosso planeta Terra, que tem em torno de 4,5 bilhões de anos, estima-se que a vida na Terra tenha surgido em torno de 3 bilhões de anos atrás, ou 3,5. E a vida na Terra, né, foi evoluindo. Em biologia, a gente estuda a evolução. E os seres vivos, eles são agrupados de acordo com as características semelhantes, né? Os 5 reinos da natureza que hoje nós temos, os reinos agrupam os seres vivos de acordo aí com as características que os seres vivos têm em comum, né? Igual plantas fazem fotossíntese, né? São autotróficas, clorofiladas, são agrupadas no reino Plantae, né? Micro-organismos como bactérias, reino Monera, protozoários como a ameba, o Trypanosoma cruzi e outros são protistas, reino Animalia, do qual nós fazemos parte, todos os animais. Enfim, depois do reino, a gente sabe, vocês já estudam que tem outras categorias taxonômicas, né? Essa parte, né, de classificar e dar nome aos seres vivos, nós chamamos aí de taxonomia e sistemática. A gente sabe que depois do reino vem o filo, depois do filo vem a classe, depois da classe a ordem, depois a família, o gênero e a espécie. E essa classificação, na verdade, seguindo essa ordem aí que eu acabei de falar, ela vai afunilando, né? Ela vai classificando aí os seres vivos cada vez mais detalhado, com características cada vez mais detalhadas que aproximam os grupos de seres vivos uns dos outros, né? Por isso que tem a família, depois tem o gênero e até chegar na espécie, né? Que são indivíduos aí que podem, seres vivos que podem se intercruzar e gerar descendentes férteis. Então, conforme for descendo, né, as categorias taxonômicas, mais semelhantes são aqueles seres vivos daquele grupo, né? Seres vivos do mesmo gênero são que apresentam o mesmo gênero, como, por exemplo, o nosso cão doméstico e o lobo. Eles têm o mesmo gênero, né? Também. Na verdade, são da mesma espécie, o gênero Canis. Então, indivíduos, seres vivos da mesma espécie ou que apresentam o mesmo gênero são morfologicamente muito mais parecidos do que aqueles que apresentam que são só da mesma família, né? E aí vai se distanciando até chegar aos reinos, que existem características em comuns, como, por exemplo, ser eucarionte, ser pluricelular, que quer dizer ter mais de uma célula, mas são características, assim, gerais, mas um pouco mais distantes, igual, como eu acabei de falar, conforme vai descendo, vai afunilando, né, as categorias taxonômicas mais semelhantes são os seres vivos. Então, tem uma imagem aí de vários seres vivos da nossa natureza. A gente tem aí hipopótamo, beija-flor, tem até o ser humano, caramujo. E como que é aí a classificação? Vamos relembrar a matéria do 2º ano. Ninguém sabe, gente, com certeza quando, como e nem porquê, quando exatamente. A gente tem valores aproximados, igual eu falei, de quando surgiu a vida na Terra. A gente tem valores aproximados. Mas Aristóteles, que foi um filósofo grego, um cara muito inteligente, que viveu lá antes de Cristo, há 2.400 anos atrás, ele já estudava, né? Gostava muito de observar a natureza e já estudou aí. E ele classificou
que toda a biodiversidade do planeta era de origem ou animal ou vegetal. Então, foi a primeira aí classificação que teve lá na Grécia, antes de Cristo, né? O ser humano aí, com o estudo de Aristóteles, ele classificou aí os seres vivos em duas origens, ou de origem animal ou vegetal. Aristóteles pode ser considerado um dos primeiros a propor uma classificação para os seres vivos do planeta, que eram o reino vegetal e animal. Então, ele chamou essas duas origens, né, de reino, né? Mas ficaram só restritas a essas duas categorias. Para os animais, havia uma subdivisão de terra, animais terrestres, aquáticos, de água, os que voavam ou não, mas são umas classificações mais gerais, né, de acordo aí com o habitat ou com algum comportamento, como os pássaros, as aves, enfim, que voavam, outros viviam no mar, na água, outros na terra. Isso não funcionou muito bem, porque agrupou elefantes com vermes, baleias com insetos, patinadores e moscas com águias. Então ficou uma divisão muito geral, ficou muito generalizada, né? E durante muito tempo permaneceu assim. Até que, né, depois lá no século XVIII, com o avanço da ciência, né, a gente vê que a coisa vai melhorar. Essa observação inicial do Aristóteles, filósofo grego, ela foi completada nos séculos aí 18, 19 e 20, com a descoberta de novos reinos da natureza, até chegar aos 5 mais conhecidos, que são os que nós estudamos hoje, que agrupam aí aproximadamente 8,7 milhões de espécies que habitam a Terra, de acordo aí com o Programa das Nações Unidas, né, de proteção ao meio ambiente. Então, até chegar nesses 5 reinos que a gente tem, essa classificação de 5 reinos que nós estudamos, demorou muito. Aristóteles viveu lá 2.400 anos atrás. Inicialmente, os sistemas de classificação eram bem simples, como vocês viram, origem animal ou vegetal só. Mas isso, né, gente, pode ser justificado, porque a ciência não tinha o conhecimento que tem hoje, não tinha evolução, o progresso científico que tem hoje, não se conhecia os mecanismos genéticos e evolutivos, a matéria do 3º ano aí já. Antes não se sabia, não se conhecia os mecanismos genéticos e evolutivos, eles não eram conhecidos, né? Só depois aí com os trabalhos de Gregor Mendel, que é o pai da genética, que vocês vão ver, e Charles Darwin, que formulou a teoria da seleção natural, né, e propôs a teoria que falava da evolução, né, das espécies, que as espécies evoluem, e não só esses mecanismos genéticos evolutivos. Depois com a invenção do microscópio e o conhecimento científico, né, o método científico também, conforme a ciência foi se desenvolvendo, ficou mais acessível, né, melhor, mais fácil para classificar os seres vivos. Antes não tinha conhecimento das leis que regiam aí a biologia, né, e tudo mais. E aí, lá no século XVIII, em 1700, teve um cara aí que ficou muito conhecido, né, na taxonomia, que depois do Aristóteles, lá na Grécia, somente aí, lá por volta de 1700, o Linneu, que era um médico sueco, botânico, que propôs aí uma nova classificação. Ele classificava os seres vivos ainda em apenas 2 grupos, reino animal e vegetal, mas ele propôs todas aquelas outras categorias que a gente conhece, que a gente estuda em biologia, que é o filo, a classe, a ordem, né? Ele propôs, apesar de ter só 2 reinos, ele propôs todas aquelas categorias taxonômicas que agrupam os seres vivos semelhantes aí de acordo com suas características. Aqui nós temos a foto desses caras, que quando se trata aí de, principalmente os 2 primeiros, se tratando de classificação dos seres vivos. Esse outro último que tem aí é um cara que ele não se dedicou tanto à classificação dos seres vivos, mas ele teve uma importância indiscutível aí
na biologia. Ele revolucionou aí o século XIX, porque ele descobriu aí, né, os micro-organismos, que causavam doença. Ele derrubou a abiogênese, né, que antes acreditava-se que a vida surgia da matéria inanimada, da carne podre, da matéria bruta. Esse último aí é o Louis Pasteur. Na microbiologia, ele foi um cara espetacular, né? Ele descobriu o vírus da raiva, então os trabalhos dele revolucionaram a ciência. Mas se tratando de classificação biológica, esse primeiro aí, que vocês veem em estátua e escultura aí, é o Aristóteles, né? Que viveu lá na Grécia. Aristóteles era muito naturalista, adorava observar e estudar, conhecer sobre a natureza. O Linneu é esse do meio, né, que a gente sempre estuda aí quando a gente fala dessas categorias taxonômicas do reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A gente lembra do Carlos Linneu, né, que era botânico, médico, ele era sueco. E aí, o Louis Pasteur, que vocês vão ver que tem uma influência aí também nessa parte, porque até então não tinha reino monera das bactérias, não tinha reino para os micro-organismos. E aí, para a gente chegar nos 5 reinos da natureza que a gente tem hoje, contou aí com o conhecimento dos organismos microscópicos, após, né, os estudos do Louis Pasteur, francês, né? Então, o conhecimento dos micro-organismos foi fundamental para que tenha essa classificação que tem hoje dos 5 reinos. E aí, percebeu-se, né, que não era possível classificar os seres vivos apenas em animais e vegetais. Essa classificação já não cabia mais. E aí, em 1866, no ano de 1866, na época em que Pasteur vivia, realizava seus trabalhos, que foi século XIX, 1800, surgiu o termo protista, que posteriormente foi chamado de reino protista, para classificar organismos microscópicos eucariontes que não eram animais e vegetais. Então já surgiu aí com os micro-organismos, surgiu aí então o reino protista. Aí depois, as bactérias, gente, elas só ganharam espaço e um reino para elas em 1956, no século passado, gente, século XX, quando surgiu o reino Monera, que começou aí, que reunia os organismos procariontes, né? Aí descobriram que as bactérias eram diferentes dos outros reinos da natureza, que são eucariontes, né? As bactérias não eram eucariontes, elas são procariontes, elas não possuíam núcleo organizado. E em 1969, já um pouco mais próximo da gente, criou-se o sistema conhecido, que é o que a gente estuda hoje na biologia, com os 5 reinos da natureza, que foi proposto aí por Robert Whittaker. Ele é esse cara aí, o Robert Whittaker, né? Ele viveu de 1920 a 1980, Ele foi botânico, ecologista, norte-americano, e ele propôs a classificação taxonômica da diversidade das espécies em 5 reinos, que é o plantae, o fungi, ao reino fungi aí, que até então não se falava dele, animalia, protista e monera. E é interessante vocês perceberem que quando a gente estuda essas árvores, tem esses esquemas e forma de árvores, isso aí se chama cladogramas, né? E é como se fosse, digamos que não é uma árvore genealógica, mas ela busca agrupar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças, né? Igual nós temos aí os 5 reinos, e aí busca os ancestrais. Então, hoje, depois das descobertas aí no campo da genética e da evolução, sabe-se que as bactérias que foram os primeiros seres vivos, né, a existirem, a habitarem a Terra. Tanto que eles estão lá na raiz, no tronco, eles são os ancestrais dos outros grupos de seres vivos. Aí a gente tem as bactérias e as cianobactérias, que são organismos bem simples, unicelulares, e as cianobactérias são algas azuis. As bactérias, que são reino Monera,
elas são unicelulares, são procariontes, então ela tem uma organização, um nível de organização aí muito simples, né? Formado por uma única célula, tanto que tem até parede celular para se proteger e tudo mais. Depois, aí os primeiros organismos, seres vivos eucariontes, a apresentarem núcleo organizado. Os protistas, protozoários, a ameba, o tripanossoma, o paramércio, a giardia, e na maioria deles eles são unicelulares, ainda formados por uma única célula, mas com núcleo organizado e algumas adaptações evolutivas. Depois dos seres vivos eucariontes, aí surgiram as várias ramificações. Quais são os reinos que apresentam seres vivos eucariontes? Reino Plantae, Reino Animalia, Reino Fungi, né? Além do Reino Protista. E aí, a partir desses ancestrais, Monera e Protista, abriu caminho aí para o desenvolvimento evolutivo de todos os outros filos que nós temos aí, reinos e filos, né? Dentro dos reinos tem vários filos, que tem várias classes e tudo mais. Então, é uma diversidade biológica muito grande, né? A classificação dos seres vivos é uma matéria bem interessante de se estudar. Lembrando, nunca se esqueçam que quando tem esse esquema em forma de árvore, dessa forma, a gente chama de cladograma. E ele sempre tem aí, mostra um ancestral, né? Um ancestral comum aos outros seres vivos aí que partem das ramificações, dos galhos ramificados. Atividade da semana. A atividade da semana, gente, é um jogo da memória sobre a classificação dos seres vivos. Na verdade, essa tabelinha aí, que tá no PET, vocês podem construir ela com lápis, a lápis, manualmente. E o que acontece? Como que se joga o jogo da memória? A gente tem que ter peças. As nossas peças são cada quadradinho desse daí. E em jogos da memória, a gente sabe que tem peças que se encaixam ou que são correspondentes, são peças complementares. Aqui no nosso jogo da memória, sobre a classificação dos seres vivos, é um jogo de memória da biologia. E a gente vai ter aí pares correspondentes, né? A gente vai montar esse jogo aí, não sei se vocês lembram ou sabem como se joga o jogo da memória, o ideal é se jogar pelo menos em dupla, em duas pessoas. As peças ficam viradas, a gente não vê o que está escrito, e aí cada pessoa pode aí virar uma peça. E aí ela virando uma peça, por exemplo, eu cortei os quadradinhos, e aí eu virei lá a peça Reino Plantae. Eu vou memorizar, né, essa peça que eu achei que é o Reino Plantae, e à medida que o jogo vai decorrendo, né, eu vou tá virando as peças, né, cada hora uma pessoa vira no jogo, dos que estão jogando, eu vou procurar aí um par correspondente ao Reino Plantae. No caso do meu jogo aí, qual ser vivo aí que é representante do Reino Plantae, né? A minha peça correspondente aí no jogo da memória dos seres vivos, a minha peça correspondente ao Reino Plantae vai ser um outro quadradinho aí que tem um nome de um ser vivo que pertence ao Reino Plantae. Mas atenção, no jogo da memória dos seres vivos não tem só reino não, tem filo também. Então pode ser que você ache Reino Plantae e coloque aí depois as gimnospermas. Não, o Reino Plantae ele vai ter um outro par, ele vai ter um ser vivo que seja exemplo, né, de um ser vivo aí pertencente ao Reino Plantae. Gimnosperma, ela é uma outra peça que tem um outro par correspondente a ela aí, que é um ser vivo que seja do filo Gimnosperma, né? O que é o filo Gimnosperma? É o grupo lá daquelas plantas que tem semente, né? Semente nua, né? O pinheiro do Paraná, que dá o pinhão aí, a gente tá na época de colher pinhão. Pinhão é uma semente nua, porque não é envolvido por um fruto. Qual desses quadradinhos aí tem um ser vivo aí pertencente ao grupo das gimnospermas? Então, no nosso jogo da memória, ele vai ter aí reinos e filos, e vocês vão estar aí, os pares correspondentes que vocês vão, à medida do jogo, que vocês vão buscar, é um representante para esse reino, um representante para esse filo. Para cada reino tem um representante, e dentro de cada reino eu coloquei um filo. Para cada filo também tem um representante. O exemplo que eu dei, que é o primeiro,
para vocês se orientarem, eu já falei, reino plantae. Aí vocês vão achar um representante do reino plantae. Dentro do reino plantae a gente tem um filo, que é a gimnospermas, e aí a gente tem o par correspondente da gimnosperma, que é o pinheiro do Paraná. Qual que é o nome científico dela? Tá aí. Com os outros reinos da natureza, por exemplo, protista, monera, reino animalia, também vai ter os pares correspondentes aí. O interessante é jogar em dupla, né? Corta os quadradinhos, escolhe uma pessoa aí para jogar, né? As peças têm que estar toda virada, e à medida que vocês, as pessoas que estão jogando, vai virando, você vai memorizando, e à medida que você vai virando as peças, você vê se consegue montar os pares, né? E quem conseguir montar os pares, a maioria dos pares primeiro, vence, né? E você pode fazer também em forma de exercício, né? Coloca aí no seu caderno, você tem que montar os pares correspondentes. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Estou à disposição. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.